Olá, amados de Deus, é uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo é anunciar aqui o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou com gente, que habitou entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco, e que por sua graça Ele vem habitar em nós, sendo nós assim habitação de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser, e nós contamos com isto, um aliado nosso. Contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração inclusive financeira, para que esse programa se mantenha. Contamos com as suas orações diante das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos e que você divulgue para que esse programa alcance outros corações que possam conhecer a realidade da vida espiritual em Cristo Jesus. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e logo a gente volta. Olha aqui um livro que também deve fazer parte da sua estante, de Russell Moore, A Família em Meio à Tormenta. Como a cruz redefine o lar. É uma obra muitíssimo importante, porque a família tem sofrido os ataques mais terríveis dos lugares escuros do sistema deste mundo. E nós precisamos, no meio dessa tormenta, dessa tempestade, manter a nossa família aqui como se fosse um barco, uma casa, manter a nossa família firme. E aonde nós vamos ter isto? A vida cristã inteira é vivida por aqueles que foram crucificados com Cristo. A cruz é o lugar que faz com que nós possamos viver a vida com toda a segurança no meio dos vendavais. Que livrinho bom, viu? Boa leitura para você. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Sozinha no túmulo. É o que nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho hoje aqui com vocês. Jó, capítulo 11, verso 18, diz: você estará seguro porque há esperança. Você vai cuidar de você e descansar em segurança. O grupo do túmulo vazio de Jesus se dissipou rapidamente
deixando Maria Madalena sozinha. Os discípulos, depois que vieram e viram o lugar vazio, Pedro, João e algumas das outras mulheres, elas voltaram para casa e Maria ficou sozinha no túmulo. Ela estava confusa, ela estava abandonada e sem saber em que crer. As evidências eram absolutamente contrárias. Ela estava no limite e simplesmente ela começou a chorar. Os anjos que ainda estavam de pé na entrada do túmulo perguntaram a Maria por que ela estava chorando. E ela respondeu: eles levaram meu Senhor, levaram embora. E eu não sei onde eles o puseram. Maria não se importava muito com os anjos. Eles podem ter impressionado as outras mulheres que se curvaram diante deles, mas Maria não. Tudo o que ela queria era Jesus. Quando ela o viu morrer, ela se perdeu. Jesus morreu e acabou. Agora, ela sentia apenas sua própria dor. E seu coração estava, mais uma vez, tão vazio quanto a tumba e tão desolado. Ela estava ali à beira do sepulcro, chorando. E os anjos perguntaram, eles levaram meu Senhor. Talvez ela tenha pensado consigo mesmo, o que eu faço agora? O que vai ser da minha vida? Não posso voltar ao que costumava fazer? Para onde irei? Quem serei eu sem Jesus? Ele era minha esperança, ele era meu motivo, ele era a razão de ser da minha vida. Então uma voz falou: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro falando, ela disse: Senhor, se levaste o meu Senhor, diga-me onde o puseste, e eu o pegarei. É o que João capítulo 20, versículo 15 nos informa. Mesmo que Jesus fosse leve para Maria, ela estava se oferecendo sem pensar, para carregar o peso que seria mais do que um homem forte poderia carregar, o corpo de um defunto. Onde você pôs este corpo que eu quero levar? Mas ela não pensou nisso, porque ela amava o Senhor, ela queria levar o corpo. Jesus deve ter ficado muito tocado com essa declaração: levaram meu Senhor, eu quero levá-lo. Suavemente Jesus disse: Maria. E de repente, como um raio, Maria reconheceu essa voz. Era Jesus. Era Jesus falando com ela. Maria. Maria. Rabone, ela gritou. O que significa: meu mestre, professor,
mestre, Rabone. Então ela voou até Jesus e colocou nos seus braços em volta dele, como uma pessoa que está se afogando, segurando o Salvador. Jesus então disse: não se apegue a mim, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Em vez disso, vá até meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. João capítulo 20, verso 17. O que isso significa? Não me toque. Quando Maria vai tocar no Senhor, não me toque. Afinal, algumas horas depois, Jesus convidaria Tomé para tocá-lo. Algum tempo depois ele vai dizer ao Tomé: pode me tocar. O que significa isto? No Evangelho de Mateus nós lemos: eles vieram a ele, agarraram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28, 9. Suas palavras a Maria representam uma ordem inteiramente nova. Ele nunca disse a ninguém para ficar longe dele enquanto ele estava aqui em carne. Ele tocava nos leprosos, ele tocava nas pessoas. Agora, suas palavras para Maria poderiam ser traduzidas: parem ou pare de se apegar a mim da maneira como você se apegava. Era como se ele dissesse: não se apegue a mim da maneira antiga. Agora você terá uma outra maneira de se conectar comigo, uma outra maneira de nós nos relacionarmos. Não pode ser daquela maneira que você tinha um contato comigo antes da cruz e da ressurreição. As coisas estão diferentes agora. Esse desejo de manter a parte física de mim, ela deve mudar. Agora nós vamos ter um outro tipo de relacionamento. No passado eu estava lá para você estender as mãos e tocar, mas as coisas vão mudar agora. Você não vai me tocar mais, mas você vai ter uma relação muito mais íntima e profunda. Ficarão ainda melhores, porque eu vou morar no seu coração. Você nunca mais vai se separar de mim novamente. Antes eu ia para um lugar e você podia ficar em outro. Agora nós vamos ter um relacionamento permanente. Eu em você e você em mim. Esta é a realidade espiritual mais profunda do Evangelho. Se você quiser esperar um pouquinho aí, vai ser bom. E a gente volta já já para continuar a nossa conversa. Então, Jesus, falando com Maria daquela maneira, é como se ele tivesse dito:
relaxe e prepare-se para algo mais, maior, melhor. Maria mal podia esperar para contar aos outros o que havia acontecido. Acho interessante que a primeira pessoa a quem Jesus, o Senhor Jesus, apareceu foi uma mulher. O primeiro humano a pregar a ressurreição foi uma mulher. É difícil para nós avaliar o quão significativo isso foi. Talvez porque a primeira pessoa a pecar tenha sido uma mulher. A primeira pessoa a ver aquele que venceu o pecado de maneira robusta pela ressurreição foi uma mulher. Entre os judeus daquela época, o testemunho de uma mulher não era tido em alta consideração. Os rabinos ensinavam: é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que entregues a uma mulher. Você vê que tanto preconceito. E Jesus quebrou estes preconceitos. Jesus tinha as mulheres junto com ele no seu ministério. Jesus deu lugar às mulheres e na hora da sua ressurreição, que é o fato culminante da redenção, a primeira pessoa com quem ele se conecta é exatamente uma mulher. Ao aparecer primeiro a Maria, Jesus estava essencialmente dizendo: é isto aí, é ela. E eu quero me revelar, não só aos homens, mas às mulheres, para que elas sejam instrumentos da minha vida. Bem, vejo isso, estou escolhendo uma mulher, meninos, para ser a primeira a proclamar minha mensagem de ressurreição. A história da ressurreição nos lembra que Deus ama as pessoas comuns, as pessoas imperfeitas. Maria tinha sido uma pessoa pecadora, possessa de demônios, mas Jesus entrou naquela vida, Jesus transformou aquela vida, mudou o caráter dela. Ele veio para pessoas comuns e imperfeitas, como Pedro, como João, como Maria, como Glênio, quem sabe como você. Isso traz esperança a todos que foram os últimos escolhidos para a equipe, aqueles que não quebraram recordes, que não venceram competições ou se destacaram na multidão, eram pessoas comuns. Mas Jesus veio para essas pessoas, veio para salvar as pessoas. Frequentemente são exatamente essas pessoas que Deus escolhe para fazer coisas extraordinárias, para realizar a sua missão neste mundo. Gente comum, gente comum. Também descobrimos que Deus abençoa aqueles que o buscam de todo o coração. Maria faz essa característica, ela vai bem de madrugada buscar o Senhor. Não há dúvida de que a fé e o amor, fé e amor persistentes de Maria foram ricamente recompensados. Ela saiu bem cedo para conectar-se com Jesus. Ela foi a última na cruz e a primeira no túmulo. Ela estava lá na cruz,
até o momento em que o tiraram da cruz, e ela é a primeira a chegar no túmulo. Ela se importava pouco com as ramificações sociais de ser uma amiga de Jesus, e isto era popular, ou mesmo se isso era popular, ou mesmo se isso significava a vida dela. Ela estava lá. Ela amava Jesus. Ela queria que o mundo soubesse. Ela arranjou tempo de manhã cedo para se encontrar com o Senhor ressuscitado. Ela fazia questão. Maria era fraca em sua fé, mas forte em seu amor por Jesus. Ela veio com o que tinha e Jesus a encontrou na metade do caminho. E Jesus veio em sua direção. Talvez sua fé esteja enfraquecida agora. Eu e você sofremos também com as atrocidades deste mundo, mas Jesus vem ao nosso encontro. Talvez uma tragédia se abateu sobre você, sobre um ente querido seu, um ente que faleceu, ou um casamento que está desmoronando, você está passando por momentos bem difíceis. Mas busque ao Senhor. Não estou falando para buscar sistemas religiosos, mas buscar ao Senhor. É Ele que vai trazer significado e vai trazer satisfação para as suas necessidades. Sua fé e esperança estão sofrendo. Jesus está chamando o seu nome, como ele chamou Maria. Ela ali chorando com dificuldade. Ele chamou o nome dela, ele chama o seu nome no seu interior para uma vida de intimidade. Ele está ali pronto para restaurar a sua esperança. Esta é a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. Aquele local ali da sepultura foi o local mais precioso na vida de Maria. Parece que tudo tinha acabado, mas agora é que ia começar. Agora é que havia o prelúdio da esperança. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós seremos ressuscitados com Ele. Nós ganhamos uma experiência que o Novo Testamento vai mostrar de modo muito claro que a morte e a ressurreição de Jesus é o Evangelho. Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, ele disse: eu venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. E depois ele diz que Cristo morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E na morte e ressurreição de Jesus, nós temos exatamente aquilo que há de mais importante, que é a nossa morte e ressurreição com Ele. Nossa morte para esta vida adâmica, esse chamado velho homem que foi crucificado com Cristo, e um novo homem ressuscitou com Ele. Agora, isso é o que eu chamo de novo começo. O que é o novo começo? É ganhar a realidade de que o velho homem, a velha natureza, o velho Adão, o velho Glênio,
O velho, aí você põe o seu nome, foi crucificado com Cristo, e o novo homem, o homem da madrugada, ou a mulher da madrugada, a mulher do túmulo vazio, o homem do túmulo vazio, é o novo homem que se encontra com Jesus e que ele chama pelo nome e ele nos tira do desespero da nossa existência e nos coloca no caminho da realidade espiritual. Você e eu temos também o mesmo privilégio de Maria. Não mais de tocar fisicamente, porque foi isso que ele disse, não me toque, não me prenda mais, eu agora estou liberto. E depois ele até disse para os discípulos tocarem. Mas eu e você precisamos dessa realidade, a grande realidade espiritual. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo vivendo na sua vida diariamente, onde você não pode se distanciar dele, nem ele de você. Vós em mim e eu em vós. Seja esta a realidade espiritual da sua vida, para que você viva sozinho diante do túmulo do Senhor, ressuscitado, ou seja, com a vida de Cristo em você. Olha, um grande abraço, que Deus dê a você e a mim a certeza desta vida espiritual que não tem fim. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.